Eu estou aqui hoje para falar da ação do acusador na obra missionária. Levar o evangelho para o mundo é uma das missões mais bonitas e desafiadoras que nós, como cristãos, recebemos. É uma tarefa importante que nos aproxima do propósito de Deus para as nossas vidas. No entanto, assim como enfrentamos lutas em nossa caminhada de fé, os missionários também são alvos constantes das acusações do inimigo. A Bíblia, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, nos diz que o acusador é aquele que vive para apontar os erros dos filhos de Deus, tentando enfraquecer a obra do Senhor. O inimigo usa essas acusações para atrapalhar o progresso do Evangelho, lançando dúvida e desconfiança no coração daqueles que estão trabalhando para levar a mensagem de Cristo ao mundo. Ele sabe que se conseguir desanimar os missionários, o impacto da palavra de Deus pode ser reduzido. Quando as pessoas que estão na linha de frente, levando o evangelho, começam a se questionar ou a se sentirem incapazes, o inimigo ganha espaço. Mas nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos nessa luta. Assim como na nossa vida pessoal, Deus nos dá ferramentas para vencer as acusações do inimigo. Ele nos chama para sermos fortes e corajosos, e a própria Bíblia nos dá exemplos de como os servos do Senhor enfrentaram acusações e venceram pela fé. Podemos pensar em Neemias, que enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, enfrentou diversas acusações de oposição. Seus inimigos tentaram desmoralizá-lo e fazer com que ele desistisse, mas Neemias confiou no Senhor, orou e seguiu firme em seu propósito. Também podemos nos lembrar do Senhor Jesus, que foi acusado falsamente várias vezes, mas manteve o seu foco na missão que Deus lhe deu. Para nós, hoje, a lição é clara. Precisamos estar preparados contra as acusações, mas não podemos deixar que ela nos pare. Devemos responder com fé, com oração, com ação. A missão que Deus nos deu é maior do que qualquer acusação que o inimigo possa levantar. Quando permanecemos unidos, orando uns pelos outros e confiando em Deus, somos capazes de enfrentar qualquer obstáculo. Acusações que desacreditam a mensagem do missionário é a primeira. Uma das formas mais usadas pelo inimigo para atrapalhar o trabalho missionário é atacar o caráter do missionário. Ele tenta desacreditar a pessoa para que a mensagem que ela carregue também seja enfraquecida. Atos 24, versículos 5 e 6, vemos o apóstolo Paulo sendo acusado de ser um agitador e causar revolta entre os judeus. Também o acusaram de tentar profanar o templo. Essas acusações eram falsas e tinham um único objetivo: tirar a legitimação do trabalho de Paulo e impedir que o evangelho fosse pregado. Mas não foi só Paulo que passou por isso. Até hoje, muitos missionários que trabalham em culturas que não aceitam o cristianismo enfrentam o mesmo tipo de ataque. O acusador, ao invés de tentar derrubar apenas a mensagem de Deus, às vezes ele ataca o mensageiro de Deus. Ele faz com que as pessoas duvidem do missionário, o que faz com que as pessoas rejeitem a própria mensagem do evangelho. Isso é muito sério, porque ao desacreditar a pessoa, muitos acabam rejeitando a verdade de Cristo. Como é que podemos lidar com esse tipo de acusação? Para vencer as acusações, é muito importante que o missionário esteja sempre firme na verdade de Deus. A sua vida deve ser um exemplo de amor, honestidade e integridade. Paulo nos ensina que, quando respondemos com sabedoria e mansidão, Deus nos defende. 1 de Pedro 3 e 16, a Bíblia diz que devemos ter uma boa consciência para que, quando nos caluniarem, aqueles que nos acusem possam ficar envergonhados por suas próprias ações. O melhor jeito de enfrentar as mentiras do inimigo é ter uma vida reta, com testemunho, com integridade. Quando vivemos de forma transparente e correta, não há espaço para as acusações crescerem. As pessoas poderão ver quem realmente somos, mesmo que nos ataquem. A nossa própria vida será uma defesa contra as mentiras. Pense no missionário que está sendo acusado de usar o seu trabalho para benefício próprio, manipulando as pessoas para ganhar algo em troca. Nesse caso, além de confiar em Deus, ele pode agir de forma prática. Ele pode se aproximar ainda mais da comunidade. Ele pode mostrar com clareza o seu trabalho, envolver as pessoas locais no que ele está fazendo. Quando todos verem
que o que ele está fazendo é o seu amor e o desejo de levar o evangelho e não interesses pessoais, as acusações perdem força. Quando a transparência e a participação, a desconfiança diminui. Você já foi acusado de algo que não fez? Ou viu alguém sendo desacreditado mesmo tendo boas intenções? Como é que nós, como cristãos, podemos responder a essas situações de maneira que honre a Deus e mantenha a nossa integridade diante dos outros? Vamos refletir, buscar de forma que as nossas vidas possam falar mais alto do que as acusações dos acusadores. Segundo, acusações internas. O acusador dentro do coração do missionário. Nem sempre as acusações vêm de outras pessoas. Muitas vezes o próprio missionário é atacado por dentro, em seu coração e mente, através de pensamentos de dúvidas, insegurança. O inimigo pode fazer o missionário pensar que ele não é capaz, que ele não foi chamado por Deus, ou até que o seu trabalho não está dando resultados. E isso pode acontecer de forma silenciosa, minando a confiança e causando um grande desânimo no coração do missionário. No livro de Jonas, capítulo 4, vemos um exemplo claro disso. Jonas tinha acabado de pregar na cidade de Nínive e a cidade se arrependeu, o que foi um grande sucesso. Mas mesmo assim, ele passou por uma crise interna. Jonas começou a questionar os planos de Deus e se sentiu mal, como se o seu sentimento fosse uma acusação contra ele mesmo. Ele questionou o seu valor e o seu propósito da sua missão, mesmo depois de ter visto um resultado positivo do seu trabalho. Esses pensamentos podem ser muito perigosos porque atingem o missionário em seu ponto mais frágil, a dúvida sobre estar cumprindo um chamado de Deus. O inimigo tenta fazer com que o missionário pense que os seus esforços não valem a pena, que não está fazendo a diferença. Isso drena a energia e a confiança, tentando fazer com que a caminhada fique mais difícil. Como é que podemos enfrentar essa luta interna? Quando o missionário começa a se sentir assim, é fundamental lembrar que o trabalho que ele está fazendo é de Deus e não dele. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito: aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Isso quer dizer que o sucesso da missão não depende apenas do sucesso do missionário, do esforço que ele faz, mas da graça de Deus em completar o que ele começou. É ele quem faz a obra e ele não falha. Quando surgem essas dúvidas, o melhor caminho é buscar força em Deus, através da oração e através da leitura da palavra. É importante também contar com o apoio de outros cristãos, pessoas de confiança que possam estar junto e possam trazer palavras de encorajamento. A oração renova a energia e a palavra de Deus traz conforto e alivia o peso das incertezas. Porque muitas vezes não conseguimos ver o que Deus está fazendo, mas Ele está sempre trabalhando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Pense em um missionário que trabalha em uma comunidade por muitos anos, sem ver muitas convenções ou mudanças ali. Ele pode começar a duvidar do seu trabalho e pensar que não está sendo eficaz. Nesse momento, ele precisa lembrar que a transformação das pessoas ali é responsabilidade do Espírito Santo e não apenas dele. O missionário é apenas um instrumento nas mãos de Deus para trazer a palavra. Além disso, receber o apoio de uma rede de oração de outros irmãos da fé é muito importante. Às vezes, uma palavra de encorajamento ou um simples testemunho pode renovar as forças e trazer uma nova perspectiva. Você já passou por momentos de dúvida? Questionando se está realmente no caminho certo? Como é que você lida com essas situações em sua caminhada de fé? Vamos refletir sobre isso e lembrar que Deus está sempre no controle, mesmo quando não conseguimos ver o que Ele está fazendo. Segundo, acusações que promovem a divisão no campo missionário. Uma das armas mais usadas pelo inimigo para enfraquecer o trabalho missionário é semear divisões entre os próprios missionários. No campo missionário, onde o trabalho em equipe é essencial, qualquer desentendimento ou desconfiança pode causar grandes problemas. E o acusador sabe, ele sabe muito bem disso. Ele tenta transformar pequenas diferenças de opinião em grandes brigas, desviando o foco daquilo que realmente importa, levar o evangelho para as pessoas. A Bíblia nos dá um exemplo claro dessa situação. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3,
Paulo exorta duas colaboradoras, Evode e Síquitique, a entrarem em acordo. Elas estavam em um conflito e Paulo sabia que esse desentendimento estava prejudicando o trabalho do Senhor, a obra missionária. Se a briga entre elas não fosse resolvida, poderia até atrapalhar o impacto do evangelho naquela região. O acusador usa o orgulho, maus entendidos e diferenças de opiniões para criar barreiras entre os irmãos. E isso pode acabar minando todo o esforço de uma equipe na obra missionária. Como é que podemos evitar que isso aconteça? A união entre os missionários é essencial para o crescimento do trabalho. Jesus, em João capítulo 17, versículo 21, ele fez uma oração ao Pai, pedindo que os seus seguidores fossem um, assim como ele e o Pai eram um. Esse é o tipo de unidade que devemos buscar no trabalho missionário. Uma união que tem como base a união e o amor a Cristo, o desejo de anunciar o Evangelho. Quando surgem desavenças, é muito importante que o foco seja rapidamente colocado na pessoa do Senhor Jesus e em seu chamado, e não nas diferenças pessoais. Para que essa unidade seja mantida, é preciso muita unidade, disposição para ouvir o outro e buscar a paz. Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo nos incentiva a manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando os missionários agem com esse espírito de reconciliação, isso pode mostrar o poder do Evangelho. Imagine dois missionários trabalhando juntos, mas com formas diferentes de verem as coisas. Um deles acha que o foco deve ser o evangelismo direto, falando de Jesus para as pessoas. O outro acredita que o melhor caminho é um trabalho mais social, ajudando nas necessidades práticas da comunidade. Esse tipo de diferença pode gerar tensão, pode causar conflitos. E é exatamente neste momento que o acusador tenta agir, criando mais brigas e distraindo o grupo da missão principal. A solução principal para isso é simples, mas nem sempre fácil. Diálogo, oração e foco no objetivo maior. Assim, não só impede que o inimigo traga divisão, mas mostra ao mundo o amor de Cristo. Você já passou por uma situação de divisão dentro de uma equipe cristã? Como é que nós podemos, mesmo com opiniões diferentes, trabalhar juntos para manter a unidade e não permitir que o inimigo enfraqueça o impacto da nossa missão? Vamos pensar nisso e vamos orar para que o Senhor nos ajude a viver em unidade. Terceira, a acusação do mundo, opressão e perseguições externas. O acusador também usa através das autoridades e sistemas deste mundo para oprimir os missionários. Muitas vezes esses ataques vêm através de leis e regras que parecem justas, mas na verdade são feitas para tentar calar a voz de quem prega o evangelho. Um exemplo claro disso está em Daniel capítulo 6, versículos 4 e 5. Daniel era um homem íntegro e fiel a Deus, e os governantes invejosos que não conseguiam achar nada de errado na vida dele, resolveram usar sua fé contra ele. Eles criaram uma lei injusta para tentar acusá-lo e tirá-lo da sua posição de influência. Esse exemplo mostra como as autoridades às vezes podem ser manipuladas para perseguirem aqueles que servem a Deus. Missionários que trabalham em países onde o evangelho não é bem visto, muitas vezes enfrentam essas falsas acusações. Governos ou grupos contrários à mensagem de Cristo fazem de tudo para tentar atrapalhar a obra missionária. Pode ser difícil enfrentar essas situações, mas Jesus nos deixa um consolo em Mateus capítulo 5, versículo 11. Ele disse: bem-aventurados sois vós quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguindo, mentirem e disserem todo mal contra vós. Quando somos perseguidos por causa de Jesus, é sinal de que estamos no caminho certo. Como é que podemos aplicar isso na prática? Quando os missionários enfrentam injustiça e perseguição, é muito importante que não percam a fé e a coragem. Permanecer firme em meio às dificuldades é um testemunho firme que pode tocar o coração das pessoas ao redor, mostrando que a verdadeira força vem do Senhor. Resistir à pressão não só fortalece o missionário, mas também pode inspirar outros a se juntarem na luta pela verdade e pela justiça. Além disso, o apoio em oração e a solidariedade da comunidade cristã fazem toda a diferença nesses momentos. Não podemos esquecer que mesmo nas piores situações, Deus está no controle e é Ele que dá força para seguirmos em frente.
Pense em um missionário que foi preso injustamente por causa de sua fé em um país onde o cristianismo é perseguido. Nessas situações, a Igreja de Cristo ao redor do mundo pode se unir em oração e oferecer apoio, pode buscar a Deus, assim como aconteceu em Atos, né? Com Pedro, quando foi preso. Os cristãos oraram fervorosamente e nós devemos também orar fervorosamente por aqueles que enfrentam acusações por seguirem a Jesus. Quando oramos e nos mobilizamos, mostramos ao mundo a força do corpo de Cristo e ainda encorajamos aqueles que estão sofrendo. E ainda encorajamos aqueles que estão sofrendo. Como é que podemos encorajar os missionários que estão sofrendo? De forma prática, sermos as mãos e os olhos de Cristo para cuidar dos nossos irmãos. Vamos refletir, vamos pensar como é que podemos fortalecer uns aos outros, mesmo em tempos difíceis. Como é que podemos superar as acusações com fé e unidade? Ao pensarmos como o acusador age na obra missionária, percebemos que ele age sem parar para tentar enfraquecer a mensagem do Evangelho. Às vezes, as acusações vêm de fora. De outros momentos, vêm do nosso coração, trazendo dúvida e medo. Também pode haver divisões entre os missionários, mas a verdade é que a palavra de Deus nos garante que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Quando nos mantemos firmes na fé, agindo com sabedoria, agindo com graça, conseguimos resistir a essas acusações e continuar a missão que o Senhor nos deu. Sabemos que o trabalho missionário não é fácil. Pelo contrário, ele traz muitos desafios, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para mostrar ao mundo o poder de Deus. A cada dificuldade superada, estamos mais próximos de cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Assim, em cada batalha, estamos mais perto de terminar a nossa corrida e entregar tudo nas mãos de Deus. Se você foi tocado por essa mensagem, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva nesse canal para continuar recebendo os nossos estudos e reflexões. Além disso, deixe seu comentário aqui. Eu gostaria de saber como você tem resistido às acusações em sua caminhada de fé. Vamos continuar essa conversa, orando uns pelos outros e nos encorajando mutuamente. Juntos, podemos fortalecer o corpo de Cristo e espalhar o Evangelho, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das acusações. Que Deus nos dê força para seguirmos nesta jornada. Pense nisso. No nosso canal você encontrará uma variedade de conteúdos relacionados ao trabalho missionário em Angola, desde testemunhos inspiradores até reflexões sobre a fé, a vida e coisas do cotidiano aqui em África. Portanto, convido você a se juntar a nós nesta jornada. Sua participação é fundamental para o crescimento e a divulgação deste canal. Estamos ansiosos para compartilhar essa experiência com você. Não se esqueça de se inscrever, deixar seus comentários e compartilhar nossos vídeos com amigos e familiares. Juntos podemos fazer a diferença.